Fala galera, beleza? Vamos de questões de filosofia do Enem de 2022. E essa questão é uma questão maravilhosa. Eu particularmente gostei muito dessa questão porque ela gerou uma conversa, um conteúdo muito bacana para a gente trocar ideias sobre uma escola filosófica chamada estoicismo, né? Então presta atenção aí no texto da questão. O texto diz o seguinte: entretanto, nosso amigo Basso tem um ânimo alegre. Isso resulta da filosofia. Presta atenção nesse trecho. Isso resulta da filosofia. Estar alegre diante da morte, forte e contente, qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer ainda que desfaleça. Aí você pode estar pensando, nossa professor, que triste. Calma, não é assim tão triste, tá? Não é que ele está ali pensando, eu vou morrer e eu quero que morra. Não é isso, tá? Vamos para o enunciado? Olha o enunciado da questão, diz assim: o excerto refere-se a uma carta de Sêneca, na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia, promover a. E é interessante, galera, que a gente tem que lembrar que o Sêneca é um filósofo estoico. E o estoicismo traz aquela ideia de que nós, seres humanos, somos micro diante da natureza que é macro. Ou seja, aquilo que não está, digamos assim, dentro das nossas competências, a gente não precisa se preocupar. A gente só precisa ocupar a nossa mente com aquilo que está dentro das nossas competências, dentro das nossas faculdades de resolução, né? Ou seja, a morte. A gente não precisa pensar sobre a morte porque a morte está fora da nossa competência. A gente não tem como evitar a morte. Afinal, a filosofia helenística entende que a morte é uma das poucas certezas que nós seres humanos temos. Afinal, é fato. Um dia, todo ser vivo vai morrer. Isso faz parte da definição do ser vivo. O ser vivo é o ser que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, né? Então a morte faz parte do processo da vida. Então os estoicos, eles entendem que a gente não precisa se preocupar com essa questão da morte. A gente precisa entender e administrar os nossos sentimentos para que a gente não possa sofrer com aquilo que é antecipado. Então, o texto está nos trazendo a ideia de pensar uma ideia fundamental da filosofia, que é promover o quê? Aí as alternativas dizem o seguinte: alternativa A, valorização de disputas dialógicas, ou seja, a disputa do debate, a disputa da questão dialética. O texto não está apresentando nenhuma ideia de dialética, não está trazendo nenhum composto do que é certo e errado, do que é bom ou mal, do que é dualístico. Está trazendo um conceito totalmente diferente, né? Então o texto não está se respaldando num diálogo, está se respaldando, na verdade, numa apresentação de ideias, que evoca o quê? A alternativa B diz o quê? Rejeição das convenções sociais. Quem vai falar da rejeição das convenções sociais são os filósofos cínicos, aqueles lá, que tá o Diógenes, né? Então, outros pensadores que vão trabalhar o cinismo dentro da filosofia, onde traz a ideia de que a gente deve rejeitar todas as convenções sociais e viver de acordo com a natureza. Alternativa C, inspiração de natureza religiosa. Gente, estamos falando da filosofia helenística, que já houve uma superação dessa relação da filosofia com a religião. Na filosofia helenística, os gregos já fizeram um processo separativo entre filosofia e religião. A filosofia não precisa mais caminhar com as questões religiosas. Alternativa D, exaltação do sofrimento. Foi a alternativa que fez aí uma pegadinha com muita gente, né? Porque se acha que o estoicismo é um apego à questão do sofrimento. E não é, galera. Então a alternativa é moderação das paixões. E é isso sim, isso a gente pode controlar. São as moderações das nossas paixões. A gente não ser levado às paixões. Então a alternativa correta, a alternativa é.